divulgada na última sexta-feira mostra José Serra, do PSDB, com 26% das intenções de voto. Celso Russomano, do PRB, aparece em segundo, com 25%. Soninha Francine, do PPS, aparece em terceiro, com 7%. Fernando Haddad, do PT, vem logo em seguida, com 6%, seguido por Gabriel Chalita, do PMDB, e Paulinho da Força, do PDT, ambos com 5%. Carlos Gianazzi, do PSOL, Ana Luísa, do PSTU e Emael, do PSDC, aparecem com 1% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos somam 14%. Os que não sabem ou que não responderam à pesquisa somam 9%. O Ibope ouviu 805 eleitores entre os dias 31 de julho e 2 de agosto. E a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Eu quero aproveitar para lembrar a você que o primeiro debate do segundo turno, onde houver, já está marcado e acertado com os candidatos. Será no dia 18 de outubro, aqui na Band. E agora nós vamos ver alguns trechos das propostas sobre saúde defendidas pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo durante o primeiro debate que aconteceu na quinta-feira passada. Nós precisamos investir mais nos servidores da saúde. Nós precisamos investir em salários dignos, num plano de carreira que contemple também a dignidade desses servidores e, sobretudo, rever a privatização e a terceirização que foi colocada em curso aqui na cidade de São Paulo. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com o programa de saúde da família, com o médico na ponta. Nós vamos pagar bem os profissionais de saúde para que ele chegue até você. Vai trabalhar com o idoso na casa dele, com as pessoas com deficiência, com as crianças nas escolas. Nós vamos ter programa de saúde da família nas escolas. Então a gente tem uma emergência. Muita gente esperando agora por uma consulta, um raio-x, um ultrassom e um retorno para daqui a muitos meses. Se a gente fizer imediatamente mutirões de saúde, a gente acaba com essa fila absurda, sem esquecer, é claro, de investir em instalações decentes em todas as unidades de saúde. São Paulo precisa, gente, de um plano de saúde coletivo. Por isso quero fazer o PASP, Plano de Atendimento à População de São Paulo. É um seguro-saúde coletivo, onde você que está na periferia tem o mesmo direito de alguém que mora aqui no Morumbi. São duas coisas fundamentais para melhorar a saúde. Uma é a utilização da inteligência, da tecnologia, né, de tudo que a gente tem de melhor com relação a isso. E outro é humanizar, é ter sensibilidade com essas pessoas que mais precisam e mais sofrem em São Paulo. Na questão da saúde, eu acho que é importante lembrar que nos últimos anos houve programas muito bem sucedidos. Um deles, o programa Mãe Paulistana, que eu tenho verificado agora na prática como funciona bem. Cerca de 700 mil crianças já nasceram no âmbito desse programa. Nós precisamos dobrar as equipes de saúde da família, hoje tem 1.200, passar para 2.400, para poder atender as pessoas que não têm plano de saúde. Praticamente dá para atender todas as famílias que hoje não têm plano de saúde. Integrar com as UBS, essas UBS hoje no mínimo teria que ter um clínico geral, um pediatra, um ginecologista para poder atender as pessoas. Nós, quando administramos São Paulo, chegamos a construir 5 hospitais numa única administração. Os hospitais citados da atual administração foram iniciados numa segunda administração do Partido dos Trabalhadores. Candidato Celso Russomano, boa noite. Boa noite. Qual foi o impacto do debate na sua candidatura? Foi ótimo. Eu queria, inclusive, já começando, parabenizando a Rede Bandeirantes por ter, de novo na frente, feito o primeiro debate. Mas o resultado foi bom, o resultado na internet foi maravilhoso, eu estive na frente em todos os momentos e eu fiquei muito feliz, com certeza. Agora, mas também, consolidando a sua posição lá na dianteira, você acaba se tornando vidraça no processo eleitoral e já começaram a aparecer as primeiras denúncias, são 2 até agora. Uma diz respeito a contatos que você teria com a quadrilha de Carlinhos Cachoeira. E eu gostaria de saber se realmente você mantém relações com essas pessoas e qual é o objetivo dessas relações. Bom, quero te agradecer essa pergunta porque eu fui vítima de uma fraude, né? O Correio Brasiliense publicou uma matéria dizendo o seguinte: Russomano é citado em grampo. E aí coloca um texto aqui embaixo dizendo ser esse texto do relatório 169 da Polícia Federal. Bom, eu quero te entregar agora, para o jornalismo da Bandeirantes, com os cuidados do Mitre, o relatório da Polícia Federal 169
que não consta absolutamente nada a meu respeito. Nada. Nem uma palavra sequer, nem as ligações. Não existem essas conversas, é isso? E o que é mais interessante é que esse documento publicado pelo Correio Brasiliense, que está sendo questionado judicialmente sobre isso, ele consta gravações de telefonemas de 2012. Esse relatório que está na sua mão, ele se encerrou em 2011. Como é que pode um relatório que foi entregue em 2011 ter gravações de 2012? Isso é fraude. Candidato, fraude eleitoral. Candidato, independentemente de não constar do relatório desse equívoco evidente de tempo, de cronologia, afinal de contas, o senhor teve esse diálogo que está aí reproduzido? Bom, o primeiro, o diálogo não seria meu. De acordo com o que eles tinham dito, seria de um tal de Fábio, que ninguém sabia quem é, com um tal de Gleides, que está envolvido na quadrilha do Carlinhos Cachoeira. Ora, não conheço os dois, nunca vi mais gordo ou mais magro, nunca troquei dólar em lugar nenhum, a não ser quando fui viajar oficialmente no Banco do Brasil. Não conheço, quebrei meu sigilo fiscal, quebrei meu sigilo financeiro, quebrei meu sigilo telefônico, coloquei tudo à disposição da CPI. Por que o senhor não se propõe ir na CPI? Eu me propus, eu pedi, Mitri, e aí o relator disse que não ia me ouvir. Eu quero ir, porque quem não deve não teme. Então, como eu não estou envolvido com absolutamente nada, e o próprio relatório fala disso, e mostra que, infelizmente, foi uma fraude, né? O senhor assume que é um documento falso que foi publicado, é isso? Com certeza absoluta. Até agora ninguém achou absolutamente nada em meu nome. Quer dizer, claro que esses ataques, como bem colocou o Panúcio, vêm em função de eu estar bem nas pesquisas. Ataques pessoais que não constroem uma campanha, ataques fraudulentos, que é o que a gente está vendo aí. Mas o que precisa ficar claro mesmo, o que precisa ficar claro é que o senhor está dizendo que é uma fraude esse documento e precisa comprovar que realmente seja uma fraude. Está aí, isso aí a Polícia Federal tem que falar. Pois é, eu questionei a Polícia Federal, questionei a CPI. A CPI não tem nada a meu respeito, a Polícia Federal não tem nada a meu respeito, ninguém sabe de onde veio essa história e o Correio Brasiliense vai ter que se explicar em relação a isso. O senhor obteve alguma explicação preliminar por algum tipo de abordagem não formal? Ligou para lá, perguntou? Para a Polícia Federal? Não, para o Correio Brasiliense? Não, o Correio Brasiliense não explica nada, diz que a fonte é da Polícia Federal. Né? Fonte essa que eles não explicam qual que é. O delegado da Polícia Federal disse que não tem nada a respeito do Celso Russomano, a gente pediu que ele emitisse um documento a respeito disso. Ele disse, olha, fui transferido, não sou mais delegado do inquérito, fui transferido, então o próximo que chegar vai ter que te dar esse documento. A quem que o senhor atribui esse ataque que o senhor chama de fraude aí contra o senhor? Pois eu atribuo... Bom, o Correio Brasiliense vai ter que explicar. Agora, é claro que é porque eu estou bem nas pesquisas e eu vou apurar. Nós vamos chegar aos autores dessa história toda e serão responsabilizados civil e criminalmente. Agora, esse esclarecimento, não ficando nenhuma dúvida, é absolutamente fundamental. Com certeza. Mas a respeito da sua posição nas pesquisas, candidato, eu queria discutir um pouquinho o perfil do eleitorado seu. Parece que ali, cerca de 45%, 46%, não me lembro exatamente o número, dizem que votariam em quem a Dilma e o Lula sugerirem. Quer dizer, obviamente eles não sabem que o Haddad é o candidato do Lula. O Lula acaba de entrar na campanha para valer hoje, recebeu aí o alvará dos médicos. O senhor não acha que isso pode mudar um pouco a situação? Eu não sei se pode. Eu acho que as pessoas... precisariam, os cientistas políticos, andar comigo nas ruas e ver como é que a população me trata e o carinho que as pessoas têm por mim. Eu acho que todas as explicações foram dadas desde o ano passado, quando ainda o candidato do PSDB não estava nas pesquisas e eu já vinha liderando a intenção de voto. Depois disseram que quando o presidente Lula entrasse na campanha, ou seja, quando aparecessem os filmes comerciais antes, ainda na pré-campanha, ao lado do Haddad, mudaria o quadro. Não mudou. Depois ele fez declaração de quem era o candidato dele. Também não mudou. Então, é como o Panúcio fez aí a charge hoje, que eu gostei muito, no blog dele, do voo da galinha. Então, o Celso Russomano está mais parecido com um galo do que com uma galinha. Mas essa história de voo da galinha te irritou bastante já.
não irritou? Não me irritou, porque eu tenho dito o seguinte, que o meu voo da galinha é mais longo do que eles podiam imaginar, só isso. Mas porque diz que a galinha voa pouco, né? Eu só lembro que o Haddad é desconhecido por cerca de metade do eleitorado. Então, ele ainda tem um potencial enorme aí. E o Serra também está de olho aí numa parte aí que dizem que é dele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Olha, a campanha na TV agora vai começar. Eu tenho padrinhos e madrinhas importantíssimos. É o povo de São Paulo. As minhas madrinhas são as eleitoras e os meus padrinhos são os eleitores, muito mais fortes do que qualquer outro político que possa abençoar a campanha de quem quer que seja. A Igreja Universal está entre os seus padrinhos? Todas as igrejas estão entre os meus padrinhos e eu fico muito feliz, Ricardo, de que as igrejas evangélicas estejam apoiando a minha candidatura. Eu fico muito feliz. O senhor não vê risco nenhum, de nenhuma natureza, em que as questões de organizações religiosas sejam cada vez mais poderosas no plano político, parlamentar? Eu acho que o Brasil é um país pacífico, as religiões se respeitam entre si, eu acho que isso não existe. Mas, desculpa, mas a Igreja Universal não costuma respeitar as outras religiões. Eu não acho. Eu não vou entrar no mérito religioso aqui, né? O que eu vou dizer é o seguinte: nós não estamos disputando a eleição para Papa do Brasil, nós estamos disputando a eleição para prefeito de São Paulo e é assim que eu vou me comportar. Então, os votos vindos, digamos, do povo de Deus, evidentemente o senhor não vai recusar. Todos somos. Olha, deixa eu só fazer uma adendo. Capetas notórios na política brasileira, o apoio de Maluf, o senhor, como é que o senhor vê aí? Bom, vamos primeiro considerar a primeira pergunta sua aqui, eu vou responder a primeira. A primeira pergunta é o seguinte: todos somos cristãos. Independente da religião, a Bíblia é a mesma, entendeu? Pode ser cristão católico, cristão protestante, cristão evangélico, enfim, todos são cristãos. E com relação ao senhor Maluf, quem explica é o Haddad. Quando ele vier aqui, vocês perguntem para ele que ele vai ter que explicar. Aliás, a propósito disso, eu gostaria de saber, eu sei que vocês têm lá uma equipe fazendo pesquisas internas, existe alguma relação entre esse seu percentual de preferência entre o eleitorado e os eleitores do antigo malufismo, que desistiram do Maluf pelos estigmas que pairam sobre ele, de corrupção, essa coisa toda ou não? Quer dizer, no seu caso, são malufistas sem o Maluf, é isso? Eu não sei te dizer, porque é um perfil difícil de você analisar, né? Quem é eleitor de quem votou em quem? É muito difícil. O que eu posso dizer, francamente, é que eu senti na campanha passada a rejeição a esse senhor. Muito grande. Quer dizer que, na verdade, o seu adversário Haddad deu um presente para sua campanha. Bom, eu não sei se foi essa a intenção dele, mas graças a Deus ele que tem que explicar, não sou mais eu. Candidato, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A Rádio Band News FM tem faz jornalismo 24 horas e tem um contato muito estreito com a audiência. Impressionante, você trabalha em rádio, conhece o homem de comunicação. Eu já trabalhei na Rádio Bandeirantes também. Pois é. E dos contatos que a gente pode tirar aí com os ouvintes, dois assuntos em São Paulo sempre aparecem com muito destaque, muito destaque. Um é a questão da saúde, permanentemente, e a questão que agora está na moda chamar de mobilidade urbana. Que, na verdade, é o velho e bom transporte público, transporte de massa. Realisticamente, eu quando vejo os debates da Band e os outros debates que se sucedem ao da Band, fico impressionado, porque se você somar o que os candidatos prometem e aquilo que eles dizem que fizeram, o paraíso está garantido para a gente na próxima eleição. Eu queria saber, objetivamente, em saúde e em transporte público, o senhor tem que medidas imediatas a tomar? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que identificar qual é o caos da saúde. O caos da saúde é o médico não chegar até o paciente. Esse é o problema, né? Nós temos UBSs, AMAs, pronto-socorros, hospitais, só que não tem médico. E o médico não quer ir para a periferia. Então, para resolver o problema da saúde, não é construir mais hospitais, dobrar a quantidade de hospitais que vai resolver o problema. As pessoas querem chegar no médico. O programa de saúde da família é o mais importante. Agora, por que não temos médicos no programa de saúde da família? Nós vimos aí um dos candidatos dizer, vou dobrar o programa de saúde da família. Ótimo! E ele vai buscar os médicos aonde? Se hoje aqui no Brasil existe um corporativismo, né, e qualquer ato é ato médico, qualquer ato. Então nós precisamos do médico. Então eu não vou discutir o ato médico, que é uma questão que está lá em Brasília e tem que ser discutida lá no Congresso Nacional. Eu quero discutir o seguinte: o médico tem que ir para a periferia. Para ele ir para a periferia, ele precisa ter um atrativo. Então ele tem que ganhar o que ele ganharia se ele dividisse 4 ou 5 empregos no centro.
ele tem que ganhar no mínimo 20 mil reais por mês. O senhor vai pagar 20 mil reais com dinheiro de onde? Calma, chego lá. E aí o que você faz? Você começa a trabalhar na prevenção. Então eu vou fazer aqui uma suposição. Pega um paciente com hipertensão, ele não chega no médico. E aí ele tem um AVC. Ele vai parar onde? Na UTI. Quanto custa isso? 2 mil reais por dia, em média 60 dias ele vai ficar na UTI, nós temos aí 120 mil reais. Com 120 mil reais, eu pago 2 equipes multidisciplinares, 2, cada uma pagando 20 mil reais para o médico e mais bons salários, só deixa eu terminar, Mitri, bons salários para os outros profissionais da área de saúde. Eu trato 2 mil pessoas com apenas um paciente que foi para a UTI. Significa o seguinte, quando você trata na prevenção, você diminui o custo da saúde. Quer dizer, dinheiro existe. É claro. Dinheiro existe. Prevenindo a doença, exatamente, fica tudo mais fácil. Então é o seguinte, veja aqui, os médicos reclamam, primeiro, do salário, segundo, de que eles são assaltados nas ruas da periferia. Então, como é que você resolve? A primeira, pagando bem. A segunda, colocando ele para visitar as famílias, os doentes, idosos, os crônicos, os deficientes e as crianças, com uma viatura, com um carro da Secretaria de Saúde, garantindo a segurança deles. Aí nós vamos conseguir fazer o programa de saúde da família funcionar. Veja bem, só para terminar, eu preciso terminar isso. Quando a gente desacumula as UBSs, os pronto-socorros e as internações, nós resolvemos o problema da saúde. Tudo bem, só que isso é uma solução praticamente estrutural. Até lá, as pessoas estão indo para os postos de saúde e estão sendo muito mal atendidas. O problema é o primeiro atendimento. Aliás, a reclamação não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Esse primeiro atendimento. O primeiro atendimento. Então, o primeiro atendimento se faz no programa de saúde da família. O segundo atendimento se faz na UBS. O terceiro atendimento se faz no pronto-socorro. Então, você precisa ter médico no programa de saúde da família e médico na UBS. Para isso, você tem que pagar mais, senão você não vai ter. Olha, hoje você vai ter 5 segundos para suas considerações finais. Minhas considerações finais são, vamos fazer uma coisa de cada vez, nós vamos chegar lá. É difícil, mas nós conseguimos, a gente pode fazer, eu sonho com uma cidade mais humana.